Sejam bem-vindos ao Drama, o novo quadro aqui desse canal. Oi, gente, prazer, eu sou a Má. Como vocês podem ter percebido, eu amo fazer trocadilhos com o meu nome. E esse quadro é literalmente um quadro pra eu fazer o meu drama. Então o nome é Drama. Brincadeira, gente, eu não vou só fazer drama. Eu quero que esse aqui seja um espaço seguro pra eu desabafar, pra eu fazer reflexões. Eu faço muitas reflexões na minha vida, eu penso muito sobre as coisas e eu acho que já tava na hora de eu externalizar, sei lá, colocar pra fora e registrar essas minhas reflexões com vocês, porque sempre vai ter alguém que vai se identificar e é muito bom quando a gente passa por alguma situação ou a gente faz alguma reflexão e tem alguém que se identifica. Então eu quero trazer esse quadro aqui no canal pra gente, em cada episódio, trazer um tema pra conversar enquanto eu tomo meu cafezinho. E eu quero que não seja um lugar só de eu falar o meu pensamento, mas também quero que vocês interajam comigo e me falem o que vocês acham sobre essas situações. E eu acho que vai ser muito legal e vai render muito. A minha ideia aqui é não fazer um monte de corte, não fazer cortes no vídeo, sabe? Não trazer roteiro. Eu quero apenas trazer um tema pra gente falar a cada episódio e eu sair matracando, sabe? Matracando. Aqui no meu quarto, tomando meu cafezinho, no meu ambiente seguro e conversando com vocês. Em um dia comum, sem nada muito planejado. Quando vier na minha cabeça, eu vou colocar o celular pra gravar e vou falar. Eu tava pensando qual podia ser o primeiro tema pra falar aqui. Então, eu pensei em trazer, talvez, tipo, respondendo conselhos, sabe? Dando conselhos pra o que vocês me mandarem numa caixinha de perguntas, ou sei lá. Mas agora mesmo, tanto é que eu não me programei pra gravar esse vídeo hoje, mas agora eu tava pensando, tipo, quando foi a minha virada de chave? Qual foi a minha virada de chave para eu viver o estilo de vida que eu vivo hoje? Em que momento isso aconteceu? E é uma coisa que vocês me perguntam também, Má, como eu posso fazer para ter a disciplina que você tem, para ser saudável igual você é? E eu parei para pensar em que momento isso virou na minha vida. Então, eu vou trazer para vocês essa história, trazer também conselhos e a realidade, gente, porque o que vocês veem na internet é muito diferente do que acontece na vida real. A gente consegue filtrar tudo antes de postar. E eu falo isso, gente, eu posto muito da minha vida e não é nem 1% o que vocês veem. Acontece muita coisa por trás. E eu quero também que esse quadro traga a realidade um pouco, sabe? Que eu consiga abrir o meu coração de verdade do que aconteceu, do que acontece sobre certos tópicos da minha vida e não só o que aparece em 15 segundos de story, sabe? Eu acho que não tem como eu virar e falar sobre qual foi a minha virada de chave sem falar sobre o ano de 2023. Gente, 2023 foi o ano mais difícil da minha vida. Eu passei por um momento muito, muito difícil psicologicamente. Ó, já fico emocionada só de lembrar. Minha saúde mental mesmo. Foi um ano muito sensível na minha vida. Eu quero depois falar melhor sobre esse ano em um vídeo só dele, sabe? Mas o que eu quero, onde eu quero chegar hoje, eu preciso dar o contexto de 2023, que foi um ano que gente, tipo assim, tava no fundo do poço, foi horrível. E é uma coisa que eu não me abro, é uma coisa que as pessoas não sabem. Foi um momento muito meu, assim, eu nem me abria pra ninguém, sabe? E até hoje eu ainda trago reflexões e vou processando coisas que aconteceram, porque eu era muito nova. Em 2023 foi o ano que eu fiz 15 anos, eu viajei pra comemorar os meus 15 anos, e eu lembro de várias situações, e, gente, tipo assim, eu não tinha brilho nenhum. Eu tava, tipo, perdida, sabe? Porque, assim, essa Marina que vocês veem, que vocês acompanham, eu sempre fui assim. Tanto é que, às vezes, eu posto um vídeo meu mais nova, e, gente, é a mesma pessoa, eu só cresci. Mas parece que teve um intervalo de tempo, que foi esse ano de 2023, que, tipo, eu tava fora de mim, sei lá. Sumiu, sabe? Sumiu meu brilho, minha energia, sumiu, assim. Então, no final do ano, na virada, eu lembro, na virada de 2023 para 2024, quando deu meia-noite, assim, eu tava lá em Maceió no Ano Novo, e eu só fechei meu olho e falei: esse ano, 2024,
vai ser o ano que eu vou... Como que eu falava? Vai ser o meu ano de desenvolvimento pessoal. Eu falava isso, eu não sei de onde eu tirei essa frase, mas eu ficava repetindo isso. Eu vou focar no meu desenvolvimento pessoal. Eu vou focar no meu desenvolvimento pessoal. Quero achar a minha melhor versão, eu quero trazer de volta a minha melhor versão. Literalmente, gente, eu, tipo assim, deixei. Eu queria que fosse isso, sabe? Tipo, foi simbólico. Eu queria deixar pra trás esse ano horrível da minha vida e trazer. Sabe, eu queria mudar, eu queria me trazer de volta. Eu tava com saudade de mim, sabe? Eu não tava me reconhecendo mais, eu não sabia mais direito o que eu gostava, o que eu não gostava. Então eu queria me trazer de volta. E aí, em 2024, eu mudei de escola. Na verdade, eu voltei pra escola que eu estudei a minha vida inteira e eu tive que sair dela, também por motivos de saúde mental. Saí, fui pra outra escola por 2 anos. Foi crucial, assim, foi canônico mudar de escola, foi canônico ir pra essa outra escola que eu fui. Fiz amizades que eu carrego com muito carinho comigo, mas deu, sabe? Em 2023 eu percebi que deu e que eu precisava começar a me reconectar comigo mesma. E essa escola, que é a escola que eu tô até hoje, que é o Mackenzie, eu vou falar pra vocês conseguirem entender mais. Eu queria voltar pro Mackenzie porque o Mackenzie me trazia de volta para um ambiente seguro. E eu precisava, gente, eu precisava me agarrar em alguma coisa segura. O Mackenzie, lá eu tinha memórias de quando eu era mais nova, eu tinha memórias com a minha melhor amiga, que a gente estudou juntas lá a vida inteira. A gente, ela mudou de escola, mudou, tipo, foi morar longe, então ela teve que sair da escola. E eu precisava de novo eu voltar para minha zona de conforto. 2023 eu estive completamente fora da minha zona de conforto e eu precisava voltar para minha zona de conforto. E gente, eu demorei para perceber isso e essa mudança da escola foi uma coisa que fez muita diferença. Só de eu conseguir tomar a decisão de que eu ia mudar, sair da minha escola atual e voltar para o Mackenzie, isso já me ajudou muito, assim, tipo, nas minhas crises mentais, entendeu? Hum. Então, em 2024 eu voltei para o Mackenzie, voltei para um ambiente seguro, mas quem disse que era um ambiente seguro? Era um ambiente que me trazia memórias muito felizes, era um ambiente que me lembrava da minha infância, mas tava diferente, tava novo. Eu entrei no primeiro ano do ensino médio, então era ensino médio, já começava essa vibe. E, tipo assim, era um ambiente seguro, entre aspas, entendeu? Mas eu tava muito mais leve de voltar pra minha escola aqui perto de casa, ver pessoas, ver até profissionais que trabalham na escola, que, tipo, cuidavam de mim quando eu era pequena, rever eles, sabe? Ali me trazer essa segurança. Mas ainda não era 100% um ambiente seguro porque as pessoas eram diferentes, eu tava com um ciclo de amigas diferente. E, enfim, mas essa parte da escola é uma parte. E aí, voltando, né, porque eu tava pensando de meu desenvolvimento pessoal, eu decidi focar também muito na minha saúde, que é uma coisa que hoje em dia vocês falam que eu sou referência. Então, por isso também eu quis trazer isso, sabe? Em que momento eu foquei mesmo na minha saúde. Porque eu comecei a treinar na academia em 2022. 2022, foi. Então, 2022 eu treinava. 2023, nesse meu ano de crise, eu treinava também. E aí, em 2024, eu decidi, tipo, fazer direitinho, sabe? Então, eu comecei a treinar na escola, na academia, em frente à minha escola. Então, eu ia direto da escola, eu ia pra academia. E eu, até o meio do ano, eu treinei com uma amiga minha, que ela era da minha escola antiga e foi junto comigo pro Mackenzie. A gente era de salas diferentes, mas a gente treinava sempre juntas, depois da aula. E foi muito legal, porque a gente treinava juntas e a gente conversava. Malu, beijo Malu7, te amo. E aí a Malu parou de ir, tipo, a rotina dela mudou, ela não ia mais conseguir treinar depois do almoço. E eu permaneci treinando sozinha. E aí foi no meio de 2024, inclusive, que eu comecei a ter uma planilha com personal. E aí, gente, mudou totalmente a chavinha. Inclusive, vocês perguntam, como começar na academia? Dicas pra começar na academia. Se você puder investir em um personal, em alguém pra fazer uma planilha de treino personalizada, gente, isso tipo mudou totalmente, sabe? Eu já treinava antes há 1 ano e meio. Vai, 1 ano e meio, assim, 2 anos, mas vamos pensar aqui certinho, 1 ano e meio. Mudou totalmente. Tipo,
Outra coisa quando você tem uma planilha de treino feita por um profissional. Porque antes eu treinava, tipo assim, treino do TikTok, treino da minha cabeça, e era bom, sabe? Eu treinava direitinho. E eu tinha disciplina e tal. Mas não era uma coisa, tipo, pensada, planejada, igual passou a ser com o personal. Enfim, e aí, quando o personal, que é o Murilo, que é meu personal até hoje, me passou a planilha de treino, já começou essa minha coisa da disciplina. Porque eu tava comprometida com a planilha de treino. Eu já tinha antes disciplina, desde sempre. Eu sempre fui muito determinada. Se eu determinava que eu queria fazer alguma coisa, eu fazia, sabe? Mas, mais ainda, se tornou mais ainda quando eu passei a ter a planilha, porque eu tinha que me comprometer com aquilo. E dava um incentivo pra você aumentar as cargas e tal. Então, eu foquei ainda mais na academia. A alimentação, eu já falei com vocês, já tem um vídeo aqui no perfil, assim, nesse estilo também, sem corte, sem nada, eu falando minha relação com a comida. Depois eu quero trazer mais ainda sobre isso, de comida. Mas em 2024 eu ainda não comia muito bem, gente. Tipo, eu comia básico, sabe? Eu não experimentava muita coisa, ainda comia um pouco de besteira, mas eu já tava mais focada. Mas esse negócio do meu desenvolvimento pessoal, o que eu quero chegar não é só sobre academia ou sobre dieta, mas foi um ano que eu passei, tipo, parece que eu acordei de novo pra vida, sabe? E eu passei a fazer as coisas pra mim, por mim. Eu bati de frente várias vezes, não de brigar nem nada, mas tipo, eu contrariei várias vezes algumas situações pra fazer a minha vontade. E eram situações que seria mais cômodo se eu fizesse as vontades dos outros. Mas eu fiz a minha vontade e eu não me arrependo. 2024 também foi um ano que eu tive. Tipo assim, no final de 2024, eu tinha feito uma lista de metas de 2023 para 2024. E no final de 2024, eu voltei nessa lista e vi o que eu tinha cumprido ou não. E eu lembro que eu dei check em tudo da lista, menos em um tópico. E esse tópico era a parte de, tipo, socialização. Eu acho que eu foquei tanto em mim que, que tipo assim, foi um ano que eu fiz muitos amigos. 2024 foi um ano que eu saí bastante. Tipo, não, nunca, gente, nunca fiz nada de errado, tipo, beber, essas coisas, nunca fiz nada disso, tá? Mas eu sempre fui muito consciente sobre isso. É, mas eu saía bastante, então foi um ano que eu socializei muito. Mas eu também passei por situações chatas em relação à socialização. Mas foi um ano que eu aprendi muito sobre isso, gente. Eu aprendi muito sobre amizade e a impor os meus limites, a colocar respeito, sabe? Tipo, impor respeito e não me misturar, tipo, não ir no bonde porque tá todo mundo indo. Então, essa parte de quero focar no meu desenvolvimento pessoal, que eu falava tanto. Eu realmente foquei, gente, eu me priorizei. Então, eu tinha um grupo de amigas muito especiais e elas, tipo, ficaram todas juntas numa sala. E eu decidi que eu não ia pra sala delas, eu caí em outra sala diferente da delas. E eu podia, tipo, me esforçar pra tentar mudar pra sala delas. Mas eu decidi ficar na minha sala porque eu queria, tipo, estudar, eu queria focar em mim, sabe? Eu queria focar em literalmente me desenvolver mesmo. Então é isso, se desenvolver pessoalmente, que era o que eu falava, não era só sobre academia, sobre corpo, sobre alimentação, sobre isso. Era tipo, eu queria dar o meu melhor em tudo que eu pudesse. Eu queria voltar a me sentir no controle da situação. Isso é uma coisa que eu aprendi, inclusive, com a minha psicóloga. Eu preciso me sentir no controle da situação. Pra me sentir segura, pra me sentir confortável. Eu preciso estar nesse controle. Em 2023, eu tava totalmente fora do controle da minha vida. E não tô falando que tinha ninguém controlando, tá, gente? Mas, tipo, a minha ansiedade tava controlando tudo e não era eu. Então, no ano seguinte, que foi o ano que eu decidi virar de chave, eu queria eu estar no controle das coisas da minha vida, sabe? E então eu queria dar o meu melhor em tudo e saber que eu estava no controle das situações, sabe? E outra coisa, gente, muita terapia. 2023, muita terapia, terapia, ó, pesada. 2024, 2025, terapia assim, sempre, gente. Tipo, me ajudou muito.
Óbvio, minha família sempre me ajudou muito, eu desabafo muito com a minha família, converso muito com eles, mas a terapia me ajudou a eu me conhecer, a eu olhar pra dentro. E eu sou uma pessoa muito metódica, eu gosto das coisas claras, eu gosto das coisas explicadas. Então, a minha psicóloga, a Fernanda, ela conseguia me trazer a explicação teórica da minha ansiedade, das minhas crises de pânico. Ela me explicava, tipo, o que ela aprendeu lá na faculdade dela sobre o que acontecia, ela me explicava e isso me trazia um conforto de, tipo, calma, o que eu tô passando tem explicação. E não é porque, tipo, em 2024 eu melhorei, minha saúde mental melhorou, que eu deixei de fazer terapia, pelo contrário. Permaneci fazendo terapia e sempre falando muito sobre os meus sentimentos, sempre tentando estudar muito o que passava na minha cabeça e focar no meu pessoal, na minha intimidade, sabe? Comigo mesma e me desenvolver pessoalmente. Para isso eu precisei de muita terapia, entendeu? Para eu poder falar em voz alta o que eu sentia. E era engraçado porque na terapia às vezes eu chegava falando alguma coisa, sempre fazia uma listinha das coisas que eu não podia esquecer de falar. E eu falava. E eu mesma chegava numa conclusão. E isso é muito legal, porque só de você falar em voz alta, você se escuta e você chega numa conclusão daquilo que tava ecoando na sua cabeça. Quando a gente coloca pra fora, é por isso que é muito importante colocar pra fora, desabafar, sabe? E até hoje é assim, eu sempre tento achar meios de expressar o que eu tô sentindo. Quando eu tô angustiada, eu vou, escrevo, anoto, ou então eu converso com alguém, porque o meu maior problema em 2023 foi guardar tudo pra mim. Guardar tudo sozinha, sabe? Eu era tipo maldosa comigo mesma, porque eu me enfiava nos meus pensamentos e eu não abria pra nada, pra ninguém, e eu escondia tanto como eu me sentia que chegou um momento que nem eu sabia mais por que que eu tava daquele jeito, tipo, eu me perdi em mim. Então, a minha virada de chave foi quando eu decidi me reencontrar. E pra me reencontrar, eu me encontrei, assim, gente, realmente em atividade física. E uma coisa também que me ajudou muito, que eu tô lembrando agora, eu tô aqui falando e eu vou lembrando, gente. Não sei se tá numa linha de raciocínio muito boa, mas eu tô só me abrindo aqui pra vocês. Mas uma coisa que me ajudou muito foi o Muay Thai, sabia? Em 2023 eu tive uma conversa com meu pai e ele falou: Mas você tinha que fazer algum esporte sem ser só academia, algum esporte que te faz. Porque academia, você para, você faz a série, daí você para e aí você vai pensando, sabe? Você precisa desligar um pouco a sua cabeça. O meu pai falava isso. E aí eu não queria fazer nenhum esporte em equipe, porque eu não gosto muito de competição, essas coisas, eu não gosto muito disso, de jogo, sabe? Não gosto. E aí ele me deu a ideia do Muay Thai. E aí eu entrei em contato com o Kaique, que é o meu treinador de Muay Thai até hoje. E, gente, o Muay Thai foi maravilhoso, porque é um esporte que, tipo, eu era boa, sabe? Logo de cara, tipo, eu me achava boa. Eu não tive muita dificuldade de pegar a manha ali. Então, era bom até pra minha autoestima, pra eu saber que eu era boa. E aí eu fiquei com hiperfoco no Muay Thai, sabe? Então eu pesquisava tudo sobre, eu adorava ver pessoas que lutavam. E o melhor dia da semana era o dia que eu tinha Muay Thai. Por quê? O que que tinha em comum? Porque o Muay Thai era uma hora seguida que eu não pensava em nada, eu não pensava nos meus pensamentos que me sabotavam, sabe? Eu só focava naquilo, dava o meu melhor naquilo, me sentia bem, sabe? Que eu tinha dado o meu melhor. Então, eu comecei a encontrar maneiras de esparecer, sabe? E me sentir bem, me sentir no controle da situação, me sentir boa. Eu precisava me sentir boa de novo em alguma coisa, sabe? Pra me reencontrar. E em nenhum momento eu deixei de estar com a minha família. E isso faz total parte, né, gente, do nosso desenvolvimento. São as pessoas que estão à nossa volta. E 2023 foi um ano também que nem eu falei, eu tive contato com muitas pessoas, eu conheci muita gente, fui inserida, tipo, em em um grupo, em uma bolha aqui, sabe, de onde eu moro. E foi bom porque, como eu tava conhecendo mais de mim, eu sabia quem eu queria e quem eu não queria que tivesse do meu lado. E eu aprendi a lidar melhor, a conduzir melhor as situações, sabe? Então, é, a minha virada de chave foi quando eu decidi literalmente focar em mim, sabe? E aí no final do ano eu lembro que eu dei check em tudo assim que eu queria e foi incrível. E o meu pai fala que assim,
o ano de 2024 foi o ano da colheita. Tudo que, tipo, eu vivi de difícil, assim, que eu encarei, que eu superei. 2023, eu colhi, sabe? Em 2024. Então foi um ano mais tranquilo. Foi um ano que as coisas voltaram a dar certo. Eu voltei a respirar novamente, assim, tranquila, sabe? E foi muito crucial. E foi literalmente porque eu decidi me escolher primeiro e eu decidi olhar pra mim, o que eu gosto, o que eu quero, o que eu posso fazer pra me sentir boa, sabe? Eu quero me sentir boa de novo nas coisas. Então eu tomei decisões, eu tive que me abrir pra poder me ouvir, entender melhor os meus pensamentos. Eu foquei muito em Deus, assim, sabe? Passei a frequentar mais a igreja, a ouvir mais as músicas e, tipo, me aproximar mais de Deus. Então, eu peguei os âmbitos da minha vida e falei, o que que eu vou focar? E fui focando e acho que tudo me trouxe até aqui. Hoje em dia eu vejo como o esporte, o exercício físico, gente, eu não vivo sem atividade física. Não é por estética e não é, tipo, por, sei lá, ai, gastar caloria ou então, ai, saúde do corpo. Gente, é saúde da minha mente. Eu, lá atrás, foi isso o meu refúgio. Quando eu tava na minha fase difícil, o meu refúgio foi a atividade física, foi o Muay Thai, foi a academia e foi me sentir boa nisso. Então, hoje permanece sendo o meu refúgio, permanece sendo uma área da minha vida que me ajuda a me sentir boa, me sentir capaz, a me superar. E então, uma coisa que em um momento foi difícil, foi um escape de um momento difícil, hoje é totalmente a minha rotina, já é uma coisa óbvia pra mim. Hoje que tá tudo melhor, sabe? Minha cabeça tá melhor, que eu voltei a ser eu mesma, eu voltei a ter a minha personalidade, eu voltei a ter as minhas coisas. Pra eu chegar aqui, eu tive que me reconstruir e eu tive que reafirmar pra mim mesma que eu precisava focar em mim. Eu esqueci disso, sabe? Eu esqueci de focar nas coisas que eu queria e eu me perdi no caminho. Me perdi no caminho, gente. Então eu tive que recalcular a rota. E esse momento de recalcular a rota e de escolher, tá, calma, o que que eu vou fazer aqui pro meu desenvolvimento pessoal? Porque era isso, gente. Eu lembro que esse era o meu lema. E eu não falava pra ninguém, tá? Era na minha cabeça. Meu desenvolvimento pessoal, sabe? Eu fazia, tipo, ai, vou acordar cedo, vou fazer tal coisa. Eu ia fazendo essas coisas e eu ia me agarrando a coisas que eu via que me traziam pra esse lugar de desenvolvimento. Isso tudo me trouxe até aqui. Isso virou realmente meu estilo de vida. E eu tenho certeza que vai ser pro resto da vida, gente. Tipo, é uma coisa que não, nada tira de mim, nada tira de mim. O estilo de vida que eu construí. E eu ainda tenho altos e baixos, gente. Eu ainda tenho gatilhos, eu ainda passo por situações chatas, eu ainda sinto às vezes uma angústia dentro de mim. Mas foi naquele momento que a Marina, de 2023 para 2024, decidiu focar nela mesma, que hoje em dia eu tenho um autoconhecimento sobre mim mesma e eu sei como voltar pro eixo. Então, se eu vejo que eu tô angustiada, que eu tô ansiosa, diferente da Marina de 2023, hoje em dia eu sei o que fazer pra me curar. E eu aprendi sozinha, entendeu? Eu aprendi sozinha o que dá certo, o que não dá certo pra mim. Eu tive que me afastar de várias pessoas, porque essas pessoas me atrapalhavam nesse meu desenvolvimento. Me atrapalhavam. Vocês entenderam, né? E graças a esse momento difícil que eu tive, e a esse acordar pra vida de, meu Deus, eu quero mudar, hoje em dia eu me conheço muito bem. Eu, gente, outro lema meu que eu tinha em 2024 foi desenvolvimento pessoal e solitude. Gente, eu lembro que eu ouvi essa palavra, solitude, e eu decidi que eu ia construir a minha solitude. E de fato eu construí, gente. Eu ia sozinha, tipo, em restaurante, comer sozinha. Sei lá, todo mês eu ia sozinha pro shopping. Inventava alguma coisa pra resolver no shopping e eu ia sozinha, ia no cinema sozinha. Eu gostava de fazer as coisas sozinha e romantizar esse momento e me sentir bem com a minha própria companhia. Porque antes, o que era horrível pra mim, tipo, ficar sozinha e ficar na minha própria companhia, eu queria ressignificar, sabe? Então, eu
além de parte do meu desenvolvimento pessoal que eu decidi foi a solitude. Então eu fazia as coisas sozinha e hoje em dia, gente, eu amo ficar sozinha. Eu não sinto falta, sabe? Eu gosto de fazer as coisas do meu jeito e esse é o meu momento de gostar da solitude e de fazer as coisas sozinha fez com que eu me conhecesse muito bem. Então hoje em dia, gente, eu me conheço muito bem, sabe? E eu sei que eu sou muito nova. E eu tenho 17 anos e eu sei que nesse quesito, tipo, eu tenho uma maturidade emocional. Tipo, eu sei, gente, que eu não passei por metade que um adulto já passou, assim. Mas eu passei por várias coisas e eu não posso diminuir isso, sabe? Só que essas coisas eu consegui ressignificar, claro, com a minha família, com terapia e comigo mesma, me forçando assim na minha cabeça a ressignificar tudo isso. E hoje em dia eu tenho uma consciência, eu tenho autoconhecimento, sabe? Eu sei os meus limites, eu sei o que eu gosto, eu sei o que eu não gosto. Eu sei o que me deixa mal, o que me deixa feliz. Eu sei como me curar de situações difíceis. E tudo graças a essa minha virada de chave, que é o tema desse vídeo, né? O que virou, qual foi a minha virada de chave. Então, é, eu, concluindo, eu quis me abrir aqui pra vocês. Acho que eu nunca falei disso assim na minha vida aqui. Por mais que eu sempre postei, eu tenho o meu Instagram desde que eu tenho 7 anos. E eu posto nele todos os dias da minha vida desde que eu tenho 7 anos. Mas eu nunca me abri sobre esse momento da minha vida, porque foi muito difícil. Mas eu espero que, pra você aí, se você se identificar, se você tá passando por um momento difícil, viva esse momento difícil. É importante a gente vivenciar. O meu momento difícil durou 1 ano, então eu passei 1 ano ali, gente, sofrendo, triste, passei por vários quadros, assim, graves, de problemas de saúde mental mesmo. E a gente tem que viver, gente. Tem que viver a tristeza, tem que viver a angústia, tem que viver, sei lá, essa sensação ruim. Não adianta você querer mascarar, não adianta você querer camuflar o seu sofrimento, o seu sentimento, porque uma hora ele vai sair de algum lugar. E literalmente, o meu gatilho para começar a ter esses problemas todos foi acontecer uma situação, eu fingi que aquilo não me atingiu, eu fingi que aquilo não me deixava mal, e quando eu vi, deu uma bola de neve e explodiu, e eu já nem sabia mais o que estava me causando aquilo. Depois que eu fui entender da onde começou esse momento, da onde começou essa tristeza. Mas depois, porque eu ia mascarando que nem eu sabia. Tipo, meus pais perguntavam, mas o que tá acontecendo com você? Por que você tá assim? E, tipo, eu falava, não sei, não quero falar. E, gente, eu realmente não sabia, porque eu me perdi em mim mesma, eu me perdi nos meus pensamentos, eu me perdi na minha cabeça. Então, se você tá nesse momento, não fuja desse seu sentimento, viva ele, com a sua família, com, sei lá, seus amigos, com alguém. Não é justo você passar por isso sozinho. E, se possível, terapia, invista em terapia. Gente, tipo assim, foi o que me salvou de muita coisa. Então, a gente precisa de uma ajuda profissional, sabe? Uma coisa que a sua amiga não pode fazer por você. A sua psicóloga faz uma coisa que a sua amiga não pode fazer por você. E sua amiga faz uma coisa que a sua psicóloga não pode fazer por você. Mas se você puder ter os dois, assim, sabe? Então, se você tá passando por esse momento difícil, viva esse momento, não finja que não tá acontecendo, porque você não pode diminuir o que você tá sentindo. Tá triste? Fique triste. Tira o seu dia pra ficar fazendo nada. Mas saiba que em algum momento você só depende de você sair desse lugar. Pode ter terapia, pode ter família, pode ter tudo, mas só depende de você. Igual a mim. 1 ano depois, demorou 1 ano. Mas chegou o momento que eu fiz, pera, eu preciso focar em mim. Eu preciso focar no meu desenvolvimento pessoal. Era o meu lema, né? Então, saiba que você vai passar por esse momento. E tá tudo bem não estar tudo bem. Você vai ter que viver isso. Você vai ter que viver essa fase, mas você vai ter que acordar pra vida. E quando você acordar pra vida, você vai começar a tentar descobrir as coisas que te tiram daquele lugar. E você vai tentar. Vai tentando. Tenta um esporte, tenta
alguma música, tenta um hobby, tenta um lugar, tenta alguma coisa e vai tentando e você vai se agarrando nisso. E principalmente você precisa aprender a ficar sozinha. O que me salvou foi aprender a ficar sozinha. Porque quando eu sei que eu tô completa sozinha, nada nunca vai faltar. Nada nunca vai faltar. Claro, gente, eu não vivo sem minha família e tal, mas vocês estão entendendo, tipo, onde eu tô querendo chegar, né? Quando eu aprendi a ficar sozinha e estar completa sozinha, tudo melhorou. Então, aprenda a ficar sozinha com você mesma. Aprenda a pensar os seus pensamentos, sabe? Não fugir deles. Saber, calma, eu tô sentindo essa angústia sobre isso. Isso tá me deixando ansiosa. Por quê? Por que tá me deixando ansiosa? Qual será que é alguma coisa que já aconteceu comigo que tá me gerando esse gatilho? Por que que eu tô insegura? Porque você tem que pensar. Pense os seus pensamentos, sabe? Então, é isso. Se você tá nesse lugar, só depende de você escolher virar e focar no seu desenvolvimento pessoal. E eu acho que é isso, gente. Eu acho que esse relato serve porque, independente do que eu passei, você pode se identificar e, independente do tamanho da dor, uma hora a gente tem que sair dela. Então, se tá se sentindo perdido, só depende de você sair disso e se reencontrar. Tem coisas que ninguém pode fazer por nós. As pessoas podem ajudar a gente a fazer por nós mesmos, mas é a gente que vai fazer, entendeu? Então, acho que é isso, gente, que eu queria compartilhar com vocês. É meio pesado, né? Meio profundo. Mas eu acho que é isso, porque o YouTube é um lugar que eu me sinto segura, sabe? Eu não sei se é porque é a primeira rede social que eu comecei a gravar quando era pequena. Eu gravava pro YouTube quando era pequenininha. E eu acho que se tornou um ambiente seguro. E aqui eu sei que, tipo, só vai assistir um vídeo meu aqui de meia hora quem gosta de mim, sabe? No Instagram é tudo muito rápido. Eu amo também Instagram e TikTok, adoro. Mas, tipo, qualquer um pode ver. Qualquer um pode ver 1 minuto de vídeo. Aqui não. Aqui eu sinto que é selecionado, sabe? Então, se você gostou, comenta aqui. Fala comigo o que você achou. Se você tem alguma coisa pra acrescentar para outras pessoas verem e também dar esse conselho, comenta aqui. E acho que é isso, gente. Também me deem ideias para outros tópicos pra gente falar em outros vídeos. Eu quero alimentar realmente esse quadro aqui e fazer o meu drama, né? Porque acho que todo mundo merece um momento de drama pra gente falar sobre como a gente se sente. E pra muitas pessoas pode ser drama, pra gente não. Então, é isso. Sejam bem-vindos a esse quadro. Espero que vocês tenham gostado daqui, gente, desse tipo de papo. E comenta, me fala o que você gostou. E até o próximo. Beijo.